Como muito bem disse, a Europa está a passar por um momento crucial, um momento assaz difícil, porque nos últimos 4 anos, digamos assim, a Europa viu-se confrontada com uma guerra no seu espaço geográfico. Algo que não existia desde a Segunda Guerra Mundial, digamos assim. Pelo menos com esta dimensão e com taxas de atrição elevadíssimas e com esta letalidade. Neste momento, vê-se confrontada com um novo desafio. Vamos ver... E este sim do interesse de Trump. Este sim em que Trump está mais interessado. Falou no plano de prosperidade. Supostamente, esta reunião poderia ser também aproveitada para, finalmente, Zelensky e Trump se encontrarem, o que não foi confirmado pela Casa Branca, como sabemos. Não é por falta de vontade de Zelensky, mas sim por falta de vontade da Casa Branca, que alega que há trabalho ainda a fazer. E esse plano de prosperidade que está a falar era um plano que, no fundo, tem por objetivo desenvolver e reconstruir e desenvolver a Ucrânia no sentido de a transformar num país próspero, num país evoluído e um país a aproximar-se dos estándares europeus. Esse encontro seria feito à margem deste... Esse será um encontro à margem, assim como é um encontro à margem com os líderes europeus. E porquê que há tanta relutância por parte da Casa Branca em haver este encontro entre Donald Trump e Zelensky neste exato momento? É muito simples, isso é uma pergunta extraordinariamente pertinente. Ainda bem que a coloca. Porque há bem pouco tempo, isto na semana passada, como nós sabemos, Trump voltou a apontar, não um dedo, 2 ou 3 dedos a Zelensky, a dizer que só não há paz na Europa, só não se chega à paz na Ucrânia, porque Zelensky não quer. Até respondeu de forma seca a um jornalista, quando o jornalista lhe perguntou, então, porquê é que não há paz? E ele respondeu pura e simplesmente Zelensky. Depois de dizer isto, o que é que isto significa? Significa que Trump e a sua equipa ainda têm uma esperança de poderem pressionar mais uma vez o elo mais fraco, por forma a que ele ceda. E se ele ceder, grande parte destes 800 mil milhões de dólares, como os americanos gostam de designar, 800 bilhões, para reconstruir e desenvolver o tal plano de prosperidade, bom, ainda não faria sentido ser assinado. Porque esse plano de prosperidade era parte dele alimentado pelos fundos soberanos russos, o que não é pacífico, nem sequer para o próprio executivo norte-americano, e também por outras verbas resultantes da exploração conjunta das riquezas minerais da Ucrânia e também verbas que os Estados Unidos iriam colocar à disposição da Ucrânia. Portanto, como ainda há uma escapatória, uma outra possibilidade, e porque este plano está englobado num outro grande capítulo, que é o capítulo das garantias de segurança. Como ainda há uma esperança de conseguir a paz, forçando a Ucrânia à capitulação, digamos assim, bom, grande parte destas questões deixam de ser pertinentes. Por isso é que a Casa Branca, neste momento, resolveu recuar e, inclusivamente, não confirmar o encontro entre Zelensky e Donald Trump. É mais um encontro, na realidade, que acaba por ser cancelado. É mais um encontro que foi cancelado e que, vamos lá ver, há aqui 2 versões da não existência deste encontro, como disse, e muito bem, à margem da própria Conferência de Davos. Zelensky diz que não foi à Conferência de Davos porque ontem a Ucrânia foi violentamente atacada novamente e é preciso estar no seu país para coordenar, digamos, todas... Ele ia discursar hoje. Ia discursar hoje às 14h30, foi cancelado. Portanto, a Casa Branca diz outra coisa, diz que os trabalhos conducentes a este plano de prosperidade e às garantias de segurança norte-americanas ainda precisam de ser mais trabalhados, ainda precisam de haver aqui mais trabalho de bastidores entre as delegações ucranianas e as delegações norte-americanas para que este grande dossiê possa ser encerrado. Portanto, estão aqui 2 versões do mesmo problema. Mas, de certa forma, Zelensky sente-se quase que, permita-me a expressão, abandonado com este interesse de Donald Trump na Groenlândia. Sente, porque, vamos lá ver, basta olhar para aquilo que tem acontecido nos órgãos de comunicação social, não apenas nos nossos, mas claro que mas no mundo a Ucrânia inteiro, fica para outro plano. No mundo inteiro. A Ucrânia não fica à parte, porque a solidariedade dos europeus, ainda o conjunto dos países que formam o grupo Rammstein reuniu-se, não se reuniu
de forma presencial, mas reunir-se via internet. A coligação dos dispostos continua a reunir-se, aqueles 35 países. Portanto, não há aqui, isto não deve ser interpretado como uma falta de interesse da Europa em continuar a apoiar a Ucrânia. Antes, pelo contrário, a Ucrânia vai receber dentro em breve a sua primeira parcela daqueles 90 mil milhões que foram aprovados no Conselho Europeu, como nós sabemos. Portanto, mas em termos mediáticos é evidente que os Estados Unidos acabaram por pôr a tónica na Groenlândia e na Venezuela também, e na Venezuela, claro. e agora no Canadá, porque o Donald Trump já fala outra vez do Canadá. Inclusivamente vem dizer que o Canadá também não tem capacidade militar para se poder defrontar com uma ameaça no Ártico, porque, vamos lá ver, o Canadá é um dos países que faz parte do Conselho do Ártico e cujas águas do Ártico banham parte do Canadá, como nós sabemos. O Canadá tem é banhado pelas águas do Ártico numa grande extensão, sendo que a Rússia é o país cujas águas do Ártico banham uma maior percentagem de território ou de costa, ou seja, são cerca de 51%. Mas o Canadá é um país muito significativo naquilo que é a bacia do Ártico. O Ártico é um oceano congelado, por isso é que se chama Oceano Glacial Ártico, e que neste momento passa a ter uma importância maior face ao degelo acelerado da calota polar. Ao fim e ao cabo, tudo isto é consequência das alterações climáticas. É consequência das alterações. Há umas décadas estamos a falar de um mar completamente congelado, não é? Que agora é navegável. Ainda bem que traz esse aspecto para cima da mesa. A própria Groenlândia também, esta cobiça pela Groenlândia, a Groenlândia tem imensas riquezas no seu subsolo, mas a possibilidade de as explorar aumenta e torna-se mais rentável à medida que o gelo derrete. Porque mais de 80% da Groenlândia está permanentemente gelada, mesmo no verão. Portanto, à medida que o derreter destes gelos permanentes, está a acontecer face às alterações climáticas, estes terrenos começam a ser mais cobiçados, como é óbvio, designadamente pelos Estados Unidos, que neste momento estão na aplicação desenfreada, foram desenterrar a doutrina Monroe do século XIX e estão a pô-la em prática. A doutrina Monroe, como se fala agora. Em acelerado. Vamos falar agora de Gavin Newsom, governador democrata da Califórnia, que teceu aqui alguns comentários relativamente a Donald Trump. Pode ser um futuro rival de Donald Trump, este senhor? Bom, eu normalmente sou um seguidor atento da política interna norte-americana e aquilo que tenho lido faz-me afirmar que sim. Gavin Newsom é o governador da Califórnia, portanto é um homem do Partido Democrata, é um dos mais cotados neste momento no Partido Democrata para poder ser o próximo competidor nas futuras eleições, agora daqui por um pouco mais que 3 anos, não é? Nós sabemos. E é um homem que é um forte opositor às atuais políticas do Executivo norte-americano e designadamente a Donald Trump. É um crítico feroz de Donald Trump. E foi perguntado o que é que os europeus tinham que enverdar essencialmente pela via diplomática, tentar um bom entendimento, continuar numa senda de um bom entendimento com Trump. Ele responde de uma forma realmente peculiar, diria. Ele diz, diplomacia com Donald Trump, isso é um T-Rex. Um T-Rex. É um T-Rex. Bom, se vão tentar aproximações diplomáticas, vão ser devorados, porque ele é um autêntico predador. Sim, não é um homem da diplomacia. Não é um homem muito virado para a questão diplomática, é um homem que brande muito mais o poder, coloca de imediato o poder em cima da mesa. Portanto, não vale a pena tentar grandes vias diplomáticas com Trump. Trump conhece aquilo que nós temos dito de Putin. Trump também só conhece uma linguagem, é a linguagem do poder. E se a União Europeia quer de facto responder à altura a Donald Trump, em primeira instância tem que fazer valer as suas armas, e não apenas, digamos, o potencial bélico. Não é disso que se trata em primeira instância. Trata-se fundamentalmente do grande potencial económico que a União Europeia encerra neste momento. A União Europeia é a segunda maior economia do mundo, e se somarmos à União Europeia alguns países
que não pertencem à União Europeia, mas que estão na Europa, aproxima-se claramente da primeira economia mundial. E hoje, esta que são tarde, os Estados sabe-se Unidos. que o acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia acabou por ser congelado, por assim dizer. Sim, neste momento, Fica aqui em stand-by. e mais, e esta notícia, antes de começarmos os nossos comentários, de que está uma reunião convocada de urgência para a próxima quinta-feira, é precisamente para tomar decisões. A Europa está num momento absolutamente decisivo, está numa encruzilhada. Neste momento tem que ser capaz de saber ser poder e tem que retaliar, e tem que mostrar a Donald Trump que se ele optar por aquilo que esperemos que nunca venha a acontecer, uma tentativa de anexar a Groenlândia pela força, a Europa neste momento tem que fazer valer as suas armas e tem muitas. A Europa tem muitas cartas.